Voltamos com a Ação Nacional neste sábado e o assunto de hoje é educação inclusiva na pandemia. Eu estou aqui com a Juliana Cardoso Bertoncello, médica otorrinolaringologista, pediátrica com especialização em foniatria, e com a Maybi Mascarenhas, coordenadora, pós-graduação em educação inclusiva, professora e pedagoga. Antes de irmos para o intervalo, eu deixei uma pergunta. O que preciso levar em conta no planejamento das atividades para os estudantes com deficiência no ensino remoto? Muito bem. Assim como no ensino presencial, eu preciso verificar quais são as demandas daquele aluno e adaptar o que for necessário. Vamos supor que você tenha um aluno com deficiência física que é cadeirante, mas ele tem um intelecto preservado. Você não precisa adaptar nenhum conteúdo para ele, ele pode seguir o conteúdo normalmente, mas as práticas, se ele precisar de uma órtese ou se tiver uma aula de educação física online ao vivo, um exercício que vai usar as pernas, você vai precisar adaptar para que ele faça a atividade ali utilizando apenas os braços, ombros, cabeça, pescoço. Então é a mesma premissa da educação presencial para remota. Então, eu preciso identificar o que aquele aluno tem de necessidades e adaptar para que ele consiga se desenvolver. Vamos pegar um exemplo do aluno com deficiência intelectual. Vamos pensar em um transtorno global de desenvolvimento, em um atraso intelectual. Se você vai trabalhar, vamos supor, o conteúdo de frações e ele tem dificuldade de compreender, você pode criar uma atividade que seja concreta, que trabalhe um recorte, que peça ao auxílio da família, se for necessário também, para trabalhar aquele conteúdo utilizando o suporte das várias áreas do cérebro. Então, vai utilizar recursos visuais, recursos físicos que ele possa ter na própria casa, às vezes usar um potinho, usar uma barra de chocolate, qualquer coisa que ele possa usar, e a turma toda também, porque a educação inclusiva, quanto mais trabalhar a turma toda ao mesmo tempo, melhor, né? Essa é uma das premissas importantes, né? Mas pensar no que aquele cérebro ou aquele corpo precisam. E aí fixar aquele conteúdo para ele, falando mais vezes, enviando tarefas extras, se possível, tendo um horário de apoio para reforçar algum conteúdo. Mas as adaptações vão variar no presencial e no remoto de acordo com o contexto daquele estudante. Tá certo. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. O que eu preciso considerar se a aula é digital? É importante garantir, por exemplo, que materiais em vídeo tenham legendas impressas, audiodescrição, todo esse trabalho? Acho que depende, né? Depende da idade que a criança está, né? Então, por exemplo, tem várias... A gente vê professores do ensino infantil que estão se desdobrando, né, em dar aulas para as crianças, mas eles vão usar tudo de uma forma extremamente lúdica, né? Então, vai ser uma brincadeira de fantoche, uma conversa ali. Agora, depende do quadro da criança, é o que a Maybi acabou de falar. Se eu estou levando em consideração uma criança com transtorno de aprendizagem, de leitura e de escrita, uma criança disléxica, uma criança surda, tá? Eu vou estar ali com todas aquelas carinhas, todo mundo falando ao mesmo tempo ali no computador, isso para ela vai ser realmente muito difícil. Então, a professora vai ter que ter um certo cuidado, né? Esse cuidado vai ser que, em alguns momentos, a gente vai fazer uma aula só com essa criança, para ela poder ter certeza que ela entendeu aqueles comandos. Tá certo. Devo estabelecer metas de aprendizagem neste período? Metas de aprendizagem para estudantes com deficiência? É sempre importante acompanhar o desempenho dele, comparar ele com ele mesmo. O currículo funcional, que é uma adaptação curricular para quem tem a necessidade de alterações, diminuição de conteúdo ou aumento de conteúdo, no caso de superdotação e altas habilidades, é um norteador ali. Então, eu analisei o perfil do meu aluno e eu preciso ter algumas métricas ali que eu acho que talvez ele vá conseguir atingir. Mas o currículo funcional, inclusivo, é flexível. Então, definir metas para acompanhar, avaliar o desempenho dele, a melhoria dele é importante. Mas esse processo deve ser flexível, tanto pelo momento atípico, quanto porque o aluno pode ter um desempenho abaixo do esperado ou acima e você vai precisar fazer novas adaptações no currículo. A gente até tocou naquele filme, né, Como Estrelas na Terra, que tratava de um garoto com dislexia. O que a dislexia, ele escreve de ponta cabeça, ele não identifica as letras, como que é o... Não, a dislexia, a gente vê o transtorno de leitura e de escrita, ela é
uma alteração que a gente tem funcional do nosso cérebro, tá? Então, o hemisfério esquerdo, que é o nosso hemisfério que ele é responsável pela linguagem, dessa criança, ele não vai funcionar como ele deveria funcionar. Não que o cérebro não funcione, mas a funcionalidade, né? A escrita, ela é nova na antropologia humana, né? Então, a gente aprende a ler e a escrever. Então, nessas famílias, e às vezes a gente tem famílias de disléxicos, né? Na hora que você vai puxando, a gente vai vendo que tem outros que também têm. A gente vai ver que é como se ele enxergasse aquilo, mas aquilo não processasse de uma maneira adequada, e como se ele escutasse aquilo, mas aquilo também não fosse tão processado adequadamente, né? Então, é como se ele estivesse escutando ou lendo uma outra língua completamente diferente. Nossa, e sofre, hein? Sofre, mas hoje em dia é muito mais... Ele tem respaldos na lei que poderiam ajudar, né? Sim. Então, ele tem direito a um leitor, se ele não é capaz de ler sozinho. Ele tem direito a um escritor, caso o transtorno dele seja só de escrita. Ele tem uma capacidade de entender, às vezes, tudo muito oralmente ou visualmente, depende do qual ramo da literacia é maior. Essas pessoas desenvolvem, que nem o do autismo, né? Que é o caso da Maybi, que ela, aliás, já teve nosso programa para falar especificamente sobre autismo, e você falou do hiperfoco, né? Isso. Que essas pessoas desenvolvem um talento acima do normal, né? Algo bem específico. O dislexo, ele tem também esse hiperfoco? Ele acaba desenvolvendo um talento? Tem, porque a gente sabe que ele tem outras áreas cerebrais, e principalmente na criatividade, que eles são excepcionais. Tá? Então, tem vários. Einstein era um disléxico. Sim. Tá? Então, a matemática, ela é de um lado do cérebro, a escrita é do outro, né? Então, são coisas que não tem muito a ver. Não tem muito a ver, não. Tem tudo a ver, mas uma não interfere na outra. E são pessoas que geralmente são dotadas de muita criatividade. Então, são muito bons pintores, são muito bons músicos, são muito bons artistas. E aí, a nossa responsabilidade de guiar essas crianças desde o começo para uma profissão que seja para ela competente, adequada e que ela vá se dar bem. Assim como o TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Também são criativos, extremamente afetuosos, leais, tem N habilidades que a gente não deve cortar, deve promover e conduzir de uma forma adequada. Tá certo. Tá acabando, tá vendo? Já foi o terceiro bloco, mas muito legal, assim, a gente vai aprendendo, a cada pergunta é um aprendizado muito importante. Nós já vamos para um rápido intervalo, né? Vou deixar aqui uma pergunta para a gente valorizar ainda mais o nosso último bloco do Ação Nacional. Vou fazer a pergunta e a gente já vai para o intervalinho. Como posso fazer uma boa avaliação formativa dos alunos com deficiência durante o período de aulas remotas? O que eu devo considerar como parâmetros, hein? É a pergunta que eu deixo para a resposta no último bloco. Nós vamos para um rápido intervalo do Ação Nacional. O tema de hoje, educação inclusiva durante a pandemia.